Então, olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula do curso de Teoria das Argilas. Na verdade, essa é a nossa última aula, né, dessa série de 8 aulas que tivemos ao longo dessa semana, tá bom? Então, em termos de conteúdos programáticos, conseguimos concluir aquilo que estava previsto. Então, aprendemos um pouco sobre cada um desses tópicos que estão descritos nos slides, né? E na aula passada, finalizamos falando na aula passada sobre as propriedades do sistema bentonita-água e o efeito da adição de NaCl de cátions polivalentes e de hidróxido de sódio, né? Então, na aula passada, a gente também eu mostrei uma atividade para vocês, né? Deixei como uma atividade 3 para que vocês pudessem aprimorar um pouco mais daquilo que foi comentado durante ao longo de todo esse curso. Esse exercício está nos slides, as respostas estão nos slides, então não é nada complicado para o que você não é nada além do que vocês conseguem fazer, tá bom? Então o que eu espero é que qualquer dúvida vocês ao longo desse curso vocês tenham anotado para que a gente possa de fato no nosso próximo encontro, que seria o encontro síncrono, a gente possa aí estar trocando aí conhecimentos, experiências e tirando as dúvidas de vocês, ok? Então, para finalizar aquilo que está programado para o nosso curso, vamos falar um pouquinho sobre as bentonitas, no caso das ocorrências brasileiras das bentonitas, e falar um pouco sobre o uso desses fluidos argilosos na indústria de petróleo. Então, eu vou mostrar alguns dados ou alguns exemplos de poços que foram perfurados utilizando fluidos argilosos, tá bom? Então, em termos de ocorrências brasileiras, antes de falar de reservas, produção e mostrar algumas imagens das argilas da Paraíba, é preciso trazer para vocês o tópico de transformação de bentonita policatiônica em sódica. Por quê? Porque no Brasil não existe uma bentonita naturalmente sódica como aquela que eu mostrei na aula passada, que era a bentonita de Wyoming, tá? Então, todas as bentonitas produzidas, na verdade, retiradas de afloramentos aqui no Brasil, elas são de origem policatiônica, ou seja, tem a presença de mais de um cátion trocável entre as suas camadas. Então, para torná-las apropriadas e úteis para uso em fluidos de perfuração, é preciso transformar essa bentonita em sódica. Então, como seria essa transformação? Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Esse processo é um processo simples, que é facilmente realizado em laboratório, mas comercialmente, algumas empresas elas distribuem vendem, né, fornecem a bentonita já tratada para esse tipo de aplicação, ok? Então, falando um pouco dessa transformação da bentonita policatiônica em sódica, essa transformação nada mais é do que adicionar o cátion sódio à bentonita policatiônica ou uma bentonita cáustica para conferir a capacidade de inchar em água, que é aquilo que a gente viu em termos de classificações das bentonitas que incham e as que não incham, tá certo? Então, o fato dessas bentonitas incharem na presença do sódio, por ser uma bentonita sódica, ela vai conferir ou vai dar origem a um gel tixotrópico, que nós vimos também nas aulas anteriores. Então, a eficiência da troca iônica, ela pode ser verificada experimentalmente por meio do inchamento de Foster das viscosidades aparente e plástica, determinadas no viscosímetro FAM 35A, e do volume de filtrado determinado em filtro prensa API. Então, aqueles testes que realizamos, que eu mostrei para vocês na aula passada e na outra aula, que seria o inchamento de Foster, após a transformação da bentonita policatiônica em sódica, é muito possível que vocês realizem testes como esses, para que a gente possa, de fato, comprovar se realmente houve a transformação ou se a transformação ela foi bem sucedida, ok? Então, de que consiste o teste, né? O teste consiste inicialmente em preparar uma solução concentrada de carbonato de sódio. Então, essa solução concentrada de carbonato de sódio que vai estar presente ou que vai ser
a demanda, né, a concentração sódica, que seria o íon sódio, que será trocado com a bentonita. Então, após essa solução concentrada, deve ser adicionado a argila policatiônica nessa solução, e em seguida deve ser feito um leve agitação nessa suspensão com a argila para facilitar ou para aumentar a probabilidade de troca. Essa suspensão com a concentração, com a argila, ela precisa permanecer aí em repouso por um tempo de 12 a 24 horas para garantir a máxima eficiência da troca, né? Quanto mais tempo, agitando lentamente, agitando um pouquinho, não precisa ser um agitador Hamilton Beach com uma rotação muito elevada, mas é importante que ela seja agitada para que a gente possa acelerar esse processo de troca, ok? Então, após esse tempo, após adicionar essa solução concentrada, que geralmente é em torno de 0,2 gramas para cada ml da solução, para cada ml de água, né, na verdade, com o tempo, espera a cura em termos de 12 a 24 horas, e aí se tem a bentonita sódica. Entende-se que agora já houve toda a transformação. Então, esse processo é basicamente o processo de transformação. Mas aí vocês poderiam me perguntar, só que nesse caso a bentonita aqui, ó, ela vai estar em solução. Então, como é que eu tenho, ou como é comercializado uma bentonita que foi tratada da forma sódica? Então, após essa solução, após esse tempo de cura, né, o que é que precisa ser feito? É feito um processo de filtração para eliminar o excesso de sódio que esteja presente, né, da bentonita. Depois, essa bentonita, a filtração, a massa do filtrado, contendo a bentonita sódica, ela é lavada para retirar ainda mais o excesso de sódio que possa existir. E aí, depois disso, ela vai ser submetida à secagem, e aí só então moagem e, consequentemente, estaria adequada ou apta para ser utilizada e para realizar aqueles testes para confirmar se realmente a troca iônica ela foi realizada com sucesso ou não, tá bom? Então, ó, essa imagem que vocês já viram, né, bem conhecida de vocês ao longo desse curso, é o resultado de uma troca catiônica, né? É um teste que foi realizado numa argila que naturalmente ela era policatiônica, né? Representada por esta imagem aqui, ó, por esse segundo Becker aqui, ó. E aí, após o processo de troca catiônica, a bentonita ela se tornou sódica, e aí ela obteve, ó, um fluido, uma suspensão completamente homogênea, estável, com viscosidade adequada e com filtrado adequado, tá ok? Então, como a gente sabe disso? Realizando os testes de propriedades reológicas, de filtração, de inchamento de Foster, são técnicas simples, são ensaios simples que é possível fazer rapidamente, tá ok? Então, falando sobre a distribuição geográfica das reservas brasileiras, nos locais onde realmente a gente encontra esse tipo de argila, então, os últimos dados mais atualizados, né, infelizmente, é o de 2018. A gente ainda não conseguiu obter informações mais atualizadas dessas jazidas ou da quantidade das reservas brasileiras para a bentonita. Então, com os dados de 2018, estima-se que 50% das argilas bentoníticas elas são ainda encontradas na Paraíba, 16% na Bahia e 34% em São Paulo, ok? Então, em termos falando um pouco agora sobre a produção da bentonita, então em 2017, lembrando, porque estamos com os dados de 2017, 2016, 2015, porque os dados atualizados constam até 2018. A partir disso, a gente não tem, na literatura ou até na internet, não está disponibilizado dados recentes sobre essa produção. Então, em 2017, a produção bruta interna da bentonita, ela cresceu cerca de 37,7% e chegou a um valor
elevado, 616 mil toneladas de produção de bentonita. Então, isso é uma quantidade muito elevada, tá? E a extração, ela concentra-se primordialmente ou majoritariamente na Paraíba, que é onde está a maior reserva dessas bentonitas, tá? Então, esse crescimento de 2017 para 2016 denota uma recuperação do setor após uma queda que foi registrada em 2016. Embora houve uma queda em 2016, como em 2015, ou em relação a 2015, veja que em 2015 houve uma produção de 602 mil toneladas. Em 2017, mesmo assim, né, então houve um aumento considerável para 616. Então ainda foi maior do que os anos 2016 e 2015, certo? E a produção beneficiada, ou seja, essa aqui é a produção da argila bruta. Da argila que foi moída, ativada, que passou por esse processo de transformação policatiônica em sódica, ou seja, uma produção beneficiada da bentonita, ela totalizou cerca de 310 mil toneladas em 2017. Veja que é praticamente metade do que foi observado aqui, ó, na produção bruta da argila, da bentonita. Então, o consumo de bentonita é muito elevado, tá bom? Então, essa redução concentrou-se na produção da bentonita ativada, que causou um recuo em 2017 de 12,3% quando comparado a 2016, que houve uma produção muito maior, tá certo? Esse recuo, ele certamente foi influenciado tanto pelo expressivo aumento das quantidades de argilas bentoníticas importadas pelo mercado nacional, quanto pela queda no preço médio dessas importações no decorrer do biênio 2016-2017, tá? Então, há grandes reservas mundiais de bentonitas, né? E aí, consequentemente, o fato de haver um grande número de importação, que com certeza, nos dias atuais, tende a aumentar, com certeza tende a aumentar essa quantidade de argilas importadas, mesmo assim, é uma produção bastante considerada, tá certo? Então, a produção nacional da bentonita moída seca em 2017, ó, ela teve um crescimento de 26,4% em frente, né, ao ano de 2016, que houve aqui uma produção menor do que a de 2017, né? O aumento aí, nesse caso, para 2017, girou em torno de 26,4%, tá? Então, esses são alguns dados que eu quis mostrar para vocês, para que a gente possa ter ideia da quantidade ou da dimensão de produtos de argilas bentoníticas que são extraídas, beneficiadas e comercializadas para para diversos fatores, para diversos locais, aplicações específicas da bentonita, tá bom? Então, na Paraíba, as principais empresas são a Buntec, a Bentoniza e a Nercom. Então, eles são os três principais produtores e comercializadores desse tipo de argila, certo? E aí, por que eu falo que existem várias aplicações das bentonitas, tá? No município de Boa Vista, que é onde ocorre a maior concentração de argilas bentoníticas, ela fica localizada no município vizinho a Campina Grande, num município muito próximo de Campina Grande, tá? Então, é no interior mesmo da Paraíba, tá? Por que destacamos Campina Grande? Porque Campina Grande é a cidade, né, onde está localizada a Universidade Federal de Campina Grande. Nesta universidade que nosso laboratório de pesquisa, funciona, né? Ela é lotada na Universidade Federal de Campina Grande. E aí, essa parte de estudos de argilas, ela já vem sendo estudado pela universidade há muito tempo, tá bom? Então, a Boa Vista, o município de Boa Vista, ele é conhecido como a terra das bentonitas.
Então, essas bentonitas, elas foram descobertas na década de 1960, né? Mas em 61 e em 63, os engenheiros Marcelo Arruda e o senhor Isidoro Araújo começaram a estudar e beneficiar e trazer, né, comercialmente para aplicações comerciais dessas argilas, tá bom? Então, essa imagem aqui, ó, ela é denominada de argila vermelha de Boa Vista. Por que será? Né? Veja que a argila ela tem uma coloração avermelhada, né? E entre os seios aqui, ó, dessa rocha, veja que tem umas partes alaranjadas. Essa parte alaranjada, ela é decorrente da concentração de óxido de ferro, né? Não sei se vocês sabem, mas boa parte dos óxidos, dos elementos, eles conferem a diversos tipos de materiais a coloração que esse tipo de material ele apresenta. Então, com as bentonitas, considerando que é um material terroso, com uma grande variedade de composições, de compostos mineralógicos e de cátions presentes, isso não é diferente. Então, vai existir argilas das mais diversas cores, até uma argila preta, uma argila branca, uma argila amarronzada, a vermelha, certo? Então, cada coloração dessa é decorrente de quê? Das variações do tipo de impurezas que está presente nessas argilas, nessas rochas, e dessas variações composicionais de cátions, em forma de óxidos, obviamente, nessas argilas, tá bom? Então, os depósitos das argilas de Boa Vista, elas são localizados nas minas denominadas de Fazenda Pedras de Fogo, Lajes, Lagedo, Bravo, Juá e Canudos. E todas essas minas, elas produzem exclusivamente argilas do tipo bentonita. Então, as argilas coloridas, por que chamamos de argilas coloridas, né? Então, essas minas, elas produzem argilas das mais diversas cores, podendo ser em tonalidades rosa, verde, vermelha, creme, amarela, cinza e chocolate. Então, o que é que vai variar a coloração desses tipos de argila? Eu acabei de comentar, né? É exatamente o tipo de impureza, os óxidos que estão presentes nesse tipo de argila, tá bom? Então, as argilas, elas são identificadas de acordo com suas cores. E muitas delas tendem a apresentar o nome da argila conforme a cor apresentada por ela. Então, a argila chocolate, ela tem o nome de argila chocolate porque a coloração dela é um pouco chocolate, parece o chocolate. A verde lodo, verde claro, são colorações em tons de verde, tá? Então, bofe vermelha, bofe, que é uma argila na coloração creme claro, tá? Então, a grande maioria das argilas que são comercialmente, naturalmente, as que são comercialmente vendidas, né? Mas essas argilas naturais, elas geralmente são comercializadas com esses nomes, tá? Quando elas são transformadas, obviamente que elas não vão apresentar esses nomes de chocolate, verde lodo e assim sucessivamente, tá? Então, existem nomes comerciais para as argilas que foram tratadas comercialmente, que foram tratadas de forma para torná-las sólidas, tá bom? Então, aqui, são algumas imagens das argilas que estão localizadas exatamente no município da Boa Vista. Aqui, essa argila chocolate, ela está localizada na mina Lajes. Então, veja que ela tem uma coloração não tão escura, mas não tão clara, certo? E o que a gente pode perceber? Aqui, esse material, ele já foi extraído da jazida lá, tá? Então, ele já não tá aqueles compactos tão grandes quanto a gente observa numa mina antes da etapa de beneficiamento e da etapa de extração, certo? Então, mas o aspecto dessas argilas, elas são exatamente dessa forma como vocês observam nessa imagem. Veja aqui, que aqui é o paredão da argila. Então, nesse caso aqui, essas argilas elas já foram extraídas desses paredões.
Mas nos paredões, olha como é que eles estão presentes. Veja que você consegue perceber até a umidade dessa argila, né? Então, é por ela ser um material altamente plástico, é uma argila, né? A argila ela tem plasticidade, então o que a gente consegue observar é exatamente esse aspecto aqui, ó, das argilas, ok? Então, aqui, ainda na mina Lages, né? E aí aqui, ó, o paredão com argila verde lodo. Então, veja que a coloração ela já muda, ó. Certo? E aqui a gente consegue ver exatamente uma coloraçãozinha em tom de chocolate. Por isso que o nome é argila chocolate. Verde, a argila verde lodo, ó, também na mina Lages. Veja que a coloração, ela é também um pouquinho mais clara. É um tom verde, mas um pouquinho mais claro. E essas regiões aqui, ó, mais alaranjadas, amareladas, é exatamente a presença do ferro. Então, são veios aí em que se concentram óxido de ferro, majoritariamente nessas regiõezinhas aqui, tá? Então, quando a gente fala de impureza, são materiais extraídos da natureza, então não são 100% puros, né? Não são nem puros, quanto mais 100% puros. Então, há uma quantidade de impureza muito elevada nesse processo de extração das argilas, tá bom? Então, tem uma grande quantidade de minerais acessórios, porque são extraídos da natureza, passam por uma série de transformações das rochas, séries de transformações mineralógicas, para chegar a uma compactação e obtenção de uma rocha sedimentar, como a gente pode observar aqui. Então, aqui, ó, é uma outra imagem da argila verde claro da mina Lages. Essa aqui, ó, ela é denominada de argila bofe vermelha. Veja que a coloração dela, ó, ela é realmente bem mais escura. E aqui é a argila denominada como bofe, ok? Então, veja que eles têm características muito parecidas. O que vai mudar realmente são as colorações, ó, ok? Então, as bentonitas policatiônicas, quando chamamos de bentonitas policatiônicas, dizemos o quê? Que não existe apenas o cálcio entre as camadas das argilas, tá ok? Na verdade, uma argila policatiônica, o próprio nome diz, ela é formada por vários cátions. Então, pode estar presente cálcio, magnésio, potássio, ferro, sódio, certo? Por isso que o nome dela é policatiônica. E essas são as que são, de fato, encontradas nas reservas brasileiras. E aí, quando eu comento com vocês sobre a produção das argilas e a quantidade elevada de argilas que foram transformadas e passaram pelo esse processo de troca iônica ser tão elevado, é exatamente por quê? Porque as bentonitas elas não são utilizadas apenas na perfuração de poços de petróleo. Ela também é muito utilizada na pelotização de minério de ferro, na fundição, em tintas e vernizes, na clarificação de vinhos e suco de frutas, na construção civil, em ração animal, granulado sanitário, em detergentes, sabonetes e sabões, na fabricação das cerâmicas e também na indústria de cosméticos. Então, veja que as argilas elas são utilizadas num vasto tipos de aplicações possíveis. Dentre eles, destaca-se a perfuração de poços, porque a argila que é utilizada ou que é apropriada para esse tipo de utilização de aplicação é a bentonita sódica. Então, aquela bentonita que, embora foi retirada dessas minas de forma policatiônica, ela passou por um processo de troca catiônica, por um processo de transformação para torná-las sódicas e assim adequadas para o seu uso, ok? Então, falando da produção dessa bentonita, então como seria a produção de uma bentonita sódica? Então, inicialmente, se tem o quê? Na jazida você vai promover a extração dessa rocha. Então,
quando ela é extraída, então você vai obter o minério propriamente dito, deve passar, nesse caso, por uma trituração para diminuir a granulometria daquela rocha, que antes elas estavam, os grãos eles tendem a estar compactados e aglomerados, eles são triturados para diminuir essa granulometria, né? Granulometria propriamente dita mesmo, tá? E aí ela passa por um processo de correção de umidade, que seria, lá na própria mina, seria exatamente o quê? Espalha essa argila para secar ao sol e é jogado barrilha, né, que seria o carbonato de sódio lá nessa argila, tá? E aí espera-se um tempo para que o processo de difusão, porque ele chama de processo de difusão, porque é a partir dessas trocas catiônicas que a difusão ela ocorre, ela sai de um meio. O que seria a difusão é aquilo que sai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, ok? Então, esse processo de difusão, ele é chamado dessa forma, simplesmente porque seria o processo em que o carbonato de sódio, ele tende a agir na argila e, consequentemente, garantir aí ou maximizar a quantidade de trocas de cátions dos de mais diversos tipos para sódica, certo? E aí ele passa por um processo de secagem novamente, moagem para obter o quê? Aquela fração, aquela granulometria muito, muito fina, que seria a granulometria da argila que passa na malha 200, né, numa peneira em malha 200, e é a que é comercialmente utilizada, e depois elas são embaladas ou ensacadas em sacos de 25 quilos. Essa moagem faz com que quando você pega na argila, você não consegue sentir os grãos. É uma textura bem macia, uma textura muito, muito pequena. Parece, eu costumo dizer que parece a sensação de tocar numa farinha de trigo, certo? Então, essa moagem, ela tem o intuito de diminuir ainda mais os grãos para deixar essas argilas na fração argila, que seria na fração de argila que passa na malha 200, ok? Então, mostrando um pouquinho desse processo aqui, em termos de fotos, então eu vou mostrar para vocês algumas fotos dessa produção da bentonita sódica. Então, veja que aqui, ó, é a produção, esse processo de produção, ele inicia-se exatamente a partir da extração de argila na mina, tá? Depois, essa argila, ela tende a ser moída ou triturada em tamanhos, ó. Veja que aqui eu tenho tamanhos pedregulhos, tamanhos ainda grandes, certo? Mas, obviamente, que está numa granulometria maior do que a que está aqui nessa jazida, tá certo? Então, ela é espalhada e para tentar diminuir a umidade dessa amostra, né? E em seguida, ó, eles jogam barrilha. Isso aqui é exatamente a barrilha que eles jogam nessa amostra que foi extraída. Aí em seguida há uma mistura dos componentes para uniformizar, né, tanto a barrilha quanto todo o mineral que está ali presente, que foi extraído. Então há uma mistura desses componentes. Em seguida, eles passam novamente por um processo de secagem. Ó. Veja que os grãos eles tendem a estar até numa granulometria menor do que a que vocês viram na foto anterior, antes da barrilha, da adição de barrilha. Aí, em seguida, eles passam por um processo novamente de mistura durante a secagem. E aí eles passam por um processo de moagem, e aí vão para moinhos. Esses moinhos com cargas tendem a fragmentar ainda mais essas partículas aqui para tornar elas uma granulometria muito, muito fina, e elas vão ser ensacadas em sacos de 25 quilos, que é exatamente as embalagens que geralmente são comercializadas. Parecem aqueles sacos de cimento, tá? Então, as bentonitas de Boa Vista, né, a Paraíba continua sendo o principal produtor desse bem mineral. Então, é por isso que a Boa Vista ela é tão conhecida como as bentonitas de Boa Vista, tá bom?
Então, o uso de fluidos de perfuração na indústria do petróleo, o que é que eu quero trazer para aqui, para vocês, né? É só para mostrar algumas aplicações, né, em diversas fases de um poço de petróleo para diversos poços, né, diversas perfurações de poços em que foram utilizados os fluidos de perfuração. Então, ó, por exemplo, temos como exemplo esse poço onshore no Espírito Santo, né? Então, esse poço ele foi perfurado em 3 fases diferentes. A fase 1 até 100 metros, a fase 2 de 100 a 938 metros e a fase 3 até 1885 metros. E aí veja que a fase 1 e a fase 2 foi utilizado apenas o quê? Água, bentonita e um alcalinizante. Desculpa, pessoal. Então, ó, nas 2 primeiras fases foram perfurados apenas com água e argila, ou seja, um fluido aquoso, né, com bentonita, tá? Então, nas fases 1 e 2 foi utilizado a água, que seria a função ser o meio dispersante, obviamente. A bentonita tem a função de viscosificar, ser o agente tixotrópico e formador de reboco, e o hidróxido de sódio é o agente alcalinizante, né, para a gente poder garantir o pH entre 8 a 9, que seria aquela condição ideal que nós comentamos na aula passada, ok? E aqui é a quantidade, a concentração de cada uma desses aditivos, tá? Então, para esse poço, o volume de fluidos utilizado na fase 1 foi de 592 barril e na fase 2, 991 barril. E a soma, o valor gasto por esses fluidos nas 2 fases, ele girou em torno de R$16 mil. Muito barato quando a gente compara com o fluido que foi utilizado na fase 3, que foi em torno de 119 mil. Então, os fluidos aquosos com argila, eles ainda são muito utilizados justamente por causa do seu baixo custo. Tá? Então, a argila ela é possível encontrar facilmente no mercado, eles são extraídos, tem uma grande produção. No Brasil existe uma grande produção desse tipo de argila, então isso acaba por baratear esse tipo de matéria-prima, esse tipo de insumo, ok? Então, outros exemplos, ó, nós temos um poço onshore na Bahia. Veja que esse fluido aqui, ó, esse poço, ele foi perfurado em 2 fases, a fase 1 e a fase 2. Na fase 1, até 300 metros, foi utilizado o mesmo fluido, ó, água, viscosificante e um alcalinizante. Então, um fluido aquoso, um fluido argiloso. E aí, para essa fase, ó, os componentes do fluido e a função tem a mesma. A água, seu meio dispersante, a bentonita viscosificante, agente tixotrópico e formador de reboco, e o hidróxido de sódio, o alcalinizante, certo? Então, veja que a dosagem, ela gira em valores muito próximos ao do outro poço que foi perfurado, do exemplo que foi dado do Espírito Santo, tá? Para esse poço aí, ó, o volume de fluido utilizado foi 750 barril. E olha o custo desse fluido, quando comparado ao fluido da fase 2, né? Então, aqui eu tenho que, ó, 4.228 dólares. Aqui, 85 mil dólares. E em regime de aluguel para o fluido da fase 2. Então, é indiscutível o quanto que o fluido argiloso ele é barato, certo? E é por isso que ainda é muito utilizado nas primeiras fases de uma perfuração. Aí, ó, alguns poços, alguns exemplos, né, de fluidos que foram utilizados, de poços que foram perfurados, né, e que tiveram em sua composição a argila ativada, certo? Então, ó, esse poço de desenvolvimento onshore em Macau, no Rio Grande do Norte, ó, veja que foi utilizado também concentrações muito parecidas, entre 20 no mínimo e no máximo 25 libra-barril de argila ativada, para a fase 1, obviamente, certo? Esse outro aqui, ó,
também foi utilizado como fase 1, uma composição básica, ó, de argila, um fluido argiloso. Esse outro fluido aqui, esse outro poço aqui, ele também foi tratado, né? Também foi utilizado até a segunda fase, ó, do poço. Na fase 2 também foi utilizado o que? A argila, certo? Então veja que para diversos tipos de poços há também, não apenas para como poços de desenvolvimento, também são utilizados fluidos de base argiloso, tá? Então geralmente na fase 1 e na fase 2 eles tendem a ser bastante utilizados, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço pela atenção de vocês. Espero ter contribuído para um conhecimento. Argilas realmente não é um tema fácil de entender, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês um pouco do conhecimento sobre argilas, tá? Então eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Também deixo aqui os meus agradecimentos à professora Luciana Amorim, que também é uma outra professora que leciona esse curso, tá? Então ela forneceu os slides, boa parte desses slides de fato foram cedidos pela professora Luciana, então eu externo aqui o meu agradecimento, tá? Como eu já comentei, né, eu sou engenheira de materiais e leciono na Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas atuo em pesquisas em fluidos de perfuração e abandonos de poços, no PEFLAB, que é o laboratório em que a professora Luciana ela coordena, tá ok? Então, muito obrigada. Na próxima aula, vamos ter um encontro síncrono. Espero aqui tentar sanar aí boa parte das dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Então, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.